Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Central Real Madrid Brasil. Eu sou o Enzo Fernandes e vamos para o primeiro vídeo deste canal. E, bom, nós vamos falar sobre Andrei Lunin e Kepa Arrizabalaga, os dois goleiros do Real Madrid aí. Tem uma discussão, uma discussão sobre qual jogador teria que ser titular na ausência do Courtois, que é o goleiro, indiscutivelmente, o goleiro titular desse time, mas devido à sua lesão, estamos aqui com dois jogadores que não demonstram tanta segurança assim para o gol do Real Madrid. Então nós vamos discutir um pouquinho sobre o que está acontecendo, o que é melhor para o Real Madrid, Kepa ou Lunin. Então nós vamos ver isso aí. Outros dizem que é totalmente certo que o Lunin seja o melhor goleiro do que o Kepa. Outros acham que o Kepa, apesar das falhas e de toda a polêmica que ele gerou no Chelsea, o Lunin teria que ser o jogador no banco e o Kepa teria que ser o titular. Então acho que isso é uma questão a ser discutida. Vamos lá, vamos trazer as estatísticas dos dois jogadores aqui. Nós estamos no SofaScore e vamos trazer as primeiras informações do Kepa. Então, a gente vai fazer uma comparação aqui. O Kepa, ele jogou 12 jogos como titular pelo Real Madrid. O Lunin jogou 9, tá? 9 jogos como titular. E todos os jogos, claramente, jogando o jogo todo, tá? Primeiro eu passo as informações dos dois jogadores para a gente comparar e depois a gente conversa um pouco sobre a situação. Gols sofridos por jogo. Geralmente o Kepa toma 0,8 gols por jogo, tá? O que é quase um gol por jogo, ou seja, o Real Madrid sempre quando o Lunin está no gol, o Kepa está no gol, o Real Madrid sempre acaba tomando gols aí, acaba sofrendo gols. Tá? Isso não é apenas culpa do Kepa, né? Às vezes a própria defesa que às vezes não consegue quebrar o ataque do adversário, né? Vamos para o Lunin agora, também fazer essa comparações de gols por jogo, Ele, como eu disse, são 9 jogos, então alguns jogos a menos, são 3 jogos a menos aí que o Lunin tem em comparação com o Kepa, E o Lunin tem 0,6 gols sofridos por jogo, ou seja, é um número menor, mas também são 3 jogos a menos, Mas é a questão, também é um número muito alto, Tudo bem, não é o Courtois, não é o nível de goleiro do Courtois, são níveis diferentes, mas ainda assim são jogadores que tomam muitos gols, E você consegue ver aqui, por exemplo, nos últimos resultados dos jogos do Real Madrid. Vamos lá, o último jogo que teve agora no final de semana, 2-1 pro Real Madrid frente ao La Palmas, Que eu vou até pesquisar aqui. Vamos pegar aqui pelo menos os últimos 5, 6 jogos do Real Madrid. A gente pega aqui um Real Madrid Las Palmas, então, 2-1 pro Real Madrid, já toma um gol aqui contra o Atlético de Madrid na Copa do Rei, tomou 4, Foi eliminado no Civitas Metropolitano por 4-2, tomou 4 gols. Contra o Atlético de novo na Supercopa, que foi campeão na semifinal, tomou 3 do Atlético, Então, que nem aqui, o Almeria, tomou 2 gols do Almeria, no jogo antes contra o La Palmas. Barcelona acabou tomando um gol pro Barça. Tomou um gol do Arandina também. Então, ou seja, é um time que não consegue mais vencer jogos onde ele não consegue sofrer gol. O último jogo que o Real Madrid jogou e conseguiu vencer sem sofrer gols foi contra o Mallorca no início do ano, dia 3 de janeiro. Tá? E aí, um jogo antes, em 21 de dezembro, ganhou do Alavés também por 1-0. Aí logo depois perde ali pro Villarreal, ganha do Villarreal, mas acaba tomando um gol de 4-1 e do União Berlim também por 3-2 na UEFA Champions League. Mas querendo ou não, é um time que vem tomando muitos gols e isso é um problema. E a defesa também do Real Madrid vem sendo um problema por muitas lesões. A gente vê que muitos jogadores estão por lesão, inclusive o próximo vídeo pode ser sobre lesões, eu posso vir aqui falar sobre a questão das lesões, como que os jogadores estão se recuperando, tanto o Courtois quanto o Éder Militão, que já está em processo de readaptação aos gramados. Podemos falar sobre o Alaba também, que está em processo de enfermaria. Mas vamos seguir aqui com o Lunin e o Kepa, vamos passar as informações e depois um comentário breve sobre os 2 jogadores. Então vamos lá.
Gols sofridos já falei. Defesas por jogo, né? Geralmente o Lunin, né? Vamos começar pelo Kepa, que a gente vai na ordem, né? Vamos começar pelo Kepa. Defesas por jogo, aqui fala que o Kepa consegue pegar 74% dos chutes que os jogadores de linha fazem nele, né? Uma média ali de 2,2 chutes por jogo, tá? Ou seja, né? É um número, né, acima da média, né? Se for pensar, 50% é a média, tá acima, né? Mas também tem a questão da defesa do Real Madrid, às vezes, ajudar mesmo com todos os problemas, né? E é um bom número, só que se você for comparar com o Lunin, por exemplo, o Lunin tem um aproveitamento melhor. O Lunin tem um aproveitamento de 83%, né? 83%, tá certo. E saída, não, 83 não, perdão. 81%, né? E mais ou menos 2,3 defesas por jogo, tá? Então, é um número maior, né? O Lunin, se você for acompanhar os jogos do Real Madrid, você vê que o Lunin, ele passa mais segurança que o Kepa, tá? Já vou dando minha opinião aqui, tá, gente? Eu prefiro o Lunin, tá? Prefiro o Lunin como goleiro. Também não sou fã do Lunin, tá? Apesar de dizer aqui que ele deveria ser o titular, mas é porque não tem outras opções. O Kepa é um jogador, assim, que é o famoso chama-gol, tá? O Kepa. Eu acho que quando ele tá no gol, ele dá umas defesas que não passam muita segurança. Mas é isso, eu acho que o Real Madrid teria que ter buscado outras opções no mercado, a não ser o Kepa. Não foi a minha, a minha escolha principal, a chegada do Kepa, acho que poderia vir outros. O goleiro do Sevilla, o Bono, o marroquino, que fez uma grande Copa do Mundo, estava livre no mercado, tinha um valor interessante e acabou sendo vendido para o futebol árabe. Mas poderia ter fechado com o Real Madrid tranquilamente. Acho aquele jogador, goleiro, eu não sei de que time que ele é o Barrenechea? Eu não lembro o nome. Pera aí, deixa eu... ao vivo, gente, qualquer coisa eu corto. Teve aqui, ó. Teve alguns goleiros que o Real Madrid tava à procura, né? Thibaut Courtois, estamos atrás do David De Gea, o próprio o Kepa, né? Vamos ver o que mais aqui. E o Bono, né? O Bono que eu falei aqui. O que era para mim a melhor opção, deveria ter sido contratado, né? Mas enfim, geralmente não é tudo aqui, às vezes não deu certo a negociação, né? Mas vamos continuar as informações aqui do Kepa. Já falamos das defesas que eles fazem por jogo. Vamos falar agora sobre as saídas do gol, né? Quando vem a bola em contra-ataque, que precisa sair do gol, né? E fazer aquele lance mais arriscado, né? De ir no pé do atacante, né? Saídas do gol do Kepa, 0,2 por jogo, 100% de aproveitamento nas saídas, tá? Então, ponto pro Kepa aqui, ele não tem, claro, a gente vê aqui que não são tantas oportunidades, né? Mas querendo ou não, ele mantém uma média boa de 100% de aproveitamento nesse tipo de lance. Então, é uma coisa a se considerar. As jogadas de saída de gol são bem sucedidas do Kepa. Apesar de eu, como acompanhante dos jogos do Real Madrid, todos, eu não lembro de muitos lances onde o Kepa sai e faz defesas milagrosas. Eu lembro muito mais de defesas milagrosas do Kepa, do Kepa, esses nomes me confundem, do Lunin do que do próprio Kepa Arrizabalaga. Mas vamos ver aqui, ó. E saídas, né? O Lunin tem um aproveitamento menor, 83%, é um aproveitamento de 0,6, né? Então, querendo ou não, acho que é até maior que o do... Que o, é até maior que a do Kepa, mas porque, como eu disse, o Lunin ele é bem mais exigido nesses lances, né? Por isso, até porque que a porcentagem dele é menor. Gols sofridos. Gols sofridos, vamos falar sobre os gols sofridos. O Kepa Arrizabalaga sofreu 9 gols. 9 gols quando veste a camisa do Real Madrid quando é titular, tá? Gols sofridos dentro da área, 8, normal. E fora da área sofreu um gol, tá? Então são aí 9... vou falar já as defesas também. E fez 26 defesas, tá? Então é um número, assim, 9 gols. Tá bom. É que o Real Madrid, como eu disse, é um time que consegue segurar as pontas na defesa, né?
Vamos para o Lunin, então. O Lunin sofreu 5 gols, tá? 5 gols. Lembrando, novamente, que o Lunin tem 6 jogos, né? Eu tinha visto aqui, não, 9 jogos. São 9 jogos do Lunin contra 13 12 do Kepa. Então, são mais jogos do Kepa, então é normal que ele sofra mais gols. Sofridos 5 gols sofridos do Lunin, 4 gols dentro da área e 1 fora da área, né? O Kepa tinha sofrido quantos? Era 8, né? 8. Foram 8 gols dentro da área. Dentro da área é mais complicado, né? Mas enfim, são essas mais as informações básicas dos jogadores aqui. Na minha opinião, gente, o Lunin, eu acho que ele passa mais segurança. É um goleiro que ele já é da casa, né? Ele já está há muito tempo no Real Madrid. Acho que ele conhece mais do estilo de jogo que o Real Madrid se comporta. E o Kepa, ele é um jogador, que nem eu disse, muito polêmico, que teve alguns problemas com o Chelsea, aquele episódio onde ele se recusou a sair, né? Eu acho que o técnico era o Thomas Tuchel, do Chelsea, se eu não me engano, que ele não aceita sair não aceita sair para cobrança de pênalti, né? E depois, eu não lembro o que acontece depois, mas ele desacata uma ordem de um treinador, né? Apesar de eu não concordar com esse negócio de tirar o goleiro, para mim tem que ficar mesmo que o goleiro não seja um grande cobrador. Eu acho isso uma sacanagem, inclusive. Mas relacionado ao Kepa, eu acho que é isso. Chama muito gol, ele não passa muita segurança. Aquele jogo contra o Atlético de Madrid, acho que um dos 2 gols que ele toma, tem 2 gols acho que ele toma que são bizarros, né? Um que ele se enrosca com o Rudiger ali. Mas é um processo de adaptação, onde o Real Madrid não contrata jogadores para defesa, ele está se mantendo como pode com os jogadores que tem. E eu acho que o Real Madrid está no caminho. Eu acho que para uma La Liga consegue, né? A Copa do Rei já foi, mas a Supercopa nós garantimos. E eu acho que a Champions League fica um pouco difícil, tendo em vista que se tiver algum problema com algum zagueiro, se o Nacho, por exemplo, sofre uma lesão ou é expulso, nós não temos quem colocar, tem que ir o Tchouaméni improvisado, né? E o Tchouaméni não é zagueiro, o Tchouaméni é volante, ou meia central, pode fazer isso também. Então não um momento muito bom assim de peças para o Real Madrid. A gente perdeu o melhor goleiro do mundo. Mas é isso, gente. Falando sobre o Kepa e o Lunin, é basicamente isso, né? Eu dei minha opinião aqui sobre o que eu acho, né? Inclusive eu posso até aqui mostrar, ó, tem algumas informações sobre as notas dos jogadores. Eu posso até aqui adicionar como informação extra. O Lunin, do jogo do dia 10, do dia 21 de outubro até dia 21, né, desse mês, o Lunin tem 7% de aproveitamento nos jogos, tá? Com 7,7 contra o Sevilha, uma 6,8 foi a nota dele contra o Barcelona, 6,7 contra o Rayo Vallecano, 7,2 contra o Alavés e uma nota bem ruim contra o Almeria, porém acima da média, 6,2, tá? E o Lunin, vamos para o Lunin, essas vão ser as últimas informações aqui. O Lunin tem uma avaliação um pouquinho melhor, 7,24, né? Nos jogos do dia 2 de dezembro até o dia 27 de janeiro, que foi o último jogo do Real Madrid, no último domingo, tá? 6,7 contra o Granada, não foi uma nota muito boa. Contra o Betis já foi melhor, 7,8, quase um 8 ali, então tá na média legal. Agora o Lunin começa a ter umas notas um pouquinho medianas aqui. O 6,5 contra o Villarreal, 6,8 contra o Mallorca e 6,8 também contra o Las Palmas. Lembrando que esse jogo contra o Las Palmas foi um jogo bem difícil, foi bem complicado. Esse jogo contra o Betis também, que o Lunin teve 7,8, foi um jogo bem complicado também. Tá? Mas em compensação aqui, ó, se a gente for ver o Kepa, tá? Foi um jogo foi desastroso o jogo do Real Madrid contra o Almeria, tá? Todo mundo lembra das polêmicas que teve, né? E o Real Madrid começou perdendo de 2-0, enfim, foi um jogo bem terrível
pro Real Madrid. Contra o Barcelona, foi um jogo... esse aqui é o jogo lá do dia de outubro, tá? Que o Real Madrid ganhou de 2-0 lá no Montjuic. Como que é o nome do Montjuic? Estádio do Barcelona que eles estão jogando agora. Aqui, ó, Olympique de Montjuic. Como que é? Exatamente. Mas é isso, pessoal. O que vocês acham de Triquet e Lunin? Deixem aqui embaixo nos comentários. O vídeo foi longo. Pelo menos aqui deu 18 minutos. Eu acho que vou acabar cortando algumas coisas, então vai dar mais ou menos uns 15 minutos. Mas é um vídeo falando sobre o Lunin e o Kepa, as informações sobre eles, a pontuação entre ambos os jogadores. E deixem nos comentários quem vocês preferem, o Lunin ou Kepa, tá? Sigam-me no Instagram, que sempre quando tem notícias do Real Madrid eu sempre posto lá, então vai ser muito interessante que vocês acompanhem lá também. Fechou? Muito obrigado e sejam bem-vindos novamente para esse primeiro vídeo do Central Real Madrid Brasil e amanhã teremos mais, viu? Falou!